Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Nesta terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019. Dia de festa! Uhul! Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Já com um tchauzinho pra turma do Face, que já tá acompanhando a gente aí ao vivo nessa live de abertura. 96803-8319. Você sabe, é o nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp você participa dando parabéns pro seu pastor, sua pastora, sua igreja, e manda seu nome hoje pra gente, que aqui ao final a gente quer te honrar e agradecer a Deus aí. Teremos duas participações especialíssimas hoje ao seu lado, para abrir a câmera, mostrando aqui que está ao lado da Marcela, a Olívia, e ao lado da Olívia, o Filipinho. O Filipinho é velho conhecido dos ouvintes do Debate 93. Ele vem, né, aqui desde que ele era pequeno. Aí, o Filipinho, já cresceu? Já muito? Já? Não. Cresceu, sim, senhor. Cresceu, sim, senhor, que eu sei. Cresceu, sim, senhor. Olívia vai nos ajudar com a hora certa. Olívia, olhando para o relógio, diga qual a hora certa no Rio. 4 minutos no Rio. Repita. São 11 horas e 4 minutos no Rio. Nasceu por negócio. eu Nem vou nasce por negócio. Olívia, Quem né? nasce por negócio é impressionante. Filipinho, você tem alguma pergunta para Marcela Bastos? Aquela, qual é? Marcela, quem são os nossos debatedores de hoje? Olha, nasceu apresentar, por então, negócio, tá me nasceu pedindo, por vou negócio, é negar, impressionante. Gente, eles são lindos demais, eu tô aqui apaixonada. Pastor Samuel Mouta com a gente hoje, ao lado dele, doutor Luciano Vilaça, aqui ao meu lado direito, o pastor Wesley Fontes, e já chegando aqui para se assentar, a nossa menina da mesa, Iveline Ventura, todo mundo preparado para o debate hoje. Muito bem, muito bem. As participações especiais aqui dos nossos queridos companheiros de trabalho, futuros companheiros de trabalho. Olívia, Marcelo, Olívia tem quantos anos? Vê pra mim. Olívia tem 9, Filipinho já tem quantos? Bem mais velho, 10 anos, bem mais velho. Já é um coroa, já é o senhor. Ela é um aninho de diferença os dois. Que mais? São primos, são priminhos. Muito bem, muito bom tê-los aqui também no nosso Debate 93. Como é muito bom ter você com a gente aqui na Melhor. Tá no Face? Venha para o Facebook da 93 FM. Vamos juntos celebrar com alegria a doce presença poderosa do nosso Deus. Estamos juntos no Debate 93. Tema 01 do programa de hoje. Conheço muitas mulheres que valorizam bastante o exterior e homens que fazem questão de ter os seus nomes em evidência. Daí eu me pergunto, o que é pecado? O que é o pecado da vaidade? A vaidade está nas roupas ou nas atitudes? O vaidoso deixa de seguir a Deus para seguir suas próprias vontades? O que de fato a Bíblia condena? Ei, Marcela, quem vai começar? Você que resolve. Quem vai começar? Pastor Samuel, por ordem na mesa. Você viu que o critério foi ordem da mesa e ordem da apresentação. Muito bom dia, pastor. Seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, queridos debatedores. Você, ouvinte, muito bom dia para você. Um tema instigante e oportuno, porque vivemos um tempo de vaidades afloradas, né? É um consumismo desenfreado e pessoas que precisam trocar de celular quase que a cada mês, precisam trocar de carro, às vezes sem necessidade e movidos muitas vezes pela vaidade. E aí fica essa pergunta que é muito interessante: até que ponto é vaidade, o exterior e de fato o interior? Eu creio que o exterior está muito ligado ao interior, porque é o que vem do coração, o motivo do coração. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo no capítulo 2, igualmente o apóstolo Pedro escrevendo sua primeira carta no capítulo 3, ele fala do enfeite exterior das mulheres. E é óbvio que Paulo não está sendo contra as mulheres se enfeitarem, né?
preparar o cabelo, uma maquiagem bonita, uma roupa bonita. Claro, não é isso que ele está dizendo, mas ele diz respeito a aquilo que vem do coração, a motivação do coração quanto a uma atitude piedosa, sóbria, sincera diante de Deus. Esse é o desafio para o nosso tempo. Eu quero saber o que você acha, o que você pensa sobre esse assunto, querido ouvinte, acompanhando a gente sobre a questão da vaidade. Conheço muitas mulheres que valorizam bastante o exterior e homens que fazem questão de terem os seus nomes em evidência. Daí a pergunta do ouvinte é: o que é o pecado da vaidade? Eveline Ventura, nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, demais debatedores. Esse é um tema super atual, importante, né? E a gente sempre, geralmente, quando a gente ouve falar de vaidade, sempre pensa nas mulheres, né? E eu tô aqui para fazer a defesa delas, porque a mulher tem essa questão do cuidado com o exterior um pouco, né, mais aflorado do que o homem, mas, né, não significa que os homens aí não estejam, né, sendo seduzidos pela vaidade, né? A gente vê hoje em dia uma preocupação também excessiva com a questão física dos homens, né? A gente vê, aí eu vou ter que dar uma alfinetada, vê muitos pastores aí extremamente vaidosos, com marcas de sapato, de Só terno, pastores? gravata, né? Não, eu tô fazendo a defesa das mulheres. Mas por que pastores? Por que não falou de jornalistas, escritores? Porque a gente tá falando no contexto de igreja, né? Cantores, sim. Logo nos pastores. Mas quando a gente fala da igreja, geralmente as mulheres são ali mais apertadas nesse quesito, né? Temos que falar de vaidade, já bate nas mulheres, né? E eu acredito que quando a Bíblia se refere à vaidade, muitas passagens a gente vê a palavra de Deus se referindo isso, tanto no Antigo quanto no Novo, tem muitas questões muito mais profundas do que apenas a questão exterior, né? Tem a questão aí da idolatria, a questão da soberba, a questão ali da futilidade, sim, também, a questão de se vangloriar, do orgulho. Então, eu acredito que esse tema é super pertinente e muito importante a gente debater, sim. Pastor Wesley Fontes, é o senhor. Bom dia, bem-vindo. Como analisa esse tema, pastor? Bom dia, J.R. Vargas, debatedores, ouvintes. Muito bom dia, que Deus nos abençoe nessa manhã. E eu vou seguir o que a Bíblia nos ensina aqui em Eclesiastes, o Eclesiastes 1:2, vai nos falar o seguinte: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade, né? Ele resumiu aqui de uma forma muito sensata e objetiva, né? Eu acredito que cada um de nós temos um tipo de vaidade, carregamos consigo um tipo de vaidade, né? Agora, a terminologia de vaidade pode variar. Alguns anos atrás, né, era definido, pelo menos aí na minha denominação, Assembleia, vaidades era muito relacionado e definido, às vezes com um coque, com a pregadeira, já tem gente até rindo, né? Com a pregadeira já era vaidade. Um sapato alto já era definido como uma pessoa vaidosa. Se fazia-se a sobrancelha, era uma pessoa vaidosa. Né? Se as irmãs se maquiavam, também era definido como vaidade. Né? Os homens, né, se tivesse ali um terno mais extrovertido, também era considerado como vaidoso. Mas eu acredito, JR, que essa terminologia, esses momentos, estão sendo redefinidos, né? E esse termo vaidade, ele está se tornando até mais abrangente do que simplesmente as nossas roupas. A Eveline disse que, de fato, essas coisas revelam algo interior. Foi o que eu entendi da fala dela. Quando o senhor traz isso, reforça esse tema, porque de alguma maneira as coisas estavam sendo projetadas ali. Doutor Luciano Vilaça. Luciano, bom dia, bem-vindo. Como analisa o senhor esse assunto, já tendo ouvido os companheiros? É um prazer enorme estar aqui, JR, os amigos aqui da mesa, os ouvintes que estão do outro lado. Um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho sobre esse tema, né? Bem, a gente tem aí duas perspectivas, né? A perspectiva levantada aqui pelo pastor Wesley, prazer enorme, querido, que é uma representação, né, do sentido de vaidade ao longo do evangelicalismo brasileiro, especialmente pelo grupo mais pentecostal, né? Então tem essa caricatura do sentido do que é vaidade.
Agora, é claro que a vaidade, como disse a Eveline, muito apropriadamente, ela está muito mais ligada a uma atitude do coração, né? Nesse sentido, a vaidade pode ser traduzida em uma roupa extravagante ou até mesmo na ausência dessa roupa extravagante, porque a vaidade também pode ser espiritual, ou seja, não usar uma roupa adequada não deixa de ser uma vaidade. Então, em nome da vaidade, né, negando a vaidade, se torna mais vaidoso ainda, porque você não está arrumado por pura vaidade espiritual. Então, nesse sentido, é uma contradição. E a vaidade também, ela tem um aspecto muito sutil, que é a vaidade intelectual, né? A vaidade que beira ao narcisismo. Compreendendo a nossa querida irmã Eveline falou dos pastores, né? Obviamente que ela não estava querendo apontar uma classe específica, obviamente, né? Mas é claro que nós temos que convir que entre as lideranças, seja pastores, sejam políticos, sejam lideranças públicas, sejam artistas, pessoas carismáticas, psicólogos também. Vamos botar o psicólogo também, sim. Não exclui, vamos incluir para ficar mais amplo. Sim, pode ser sim, mas vamos, assim, do ponto de vista conceitual, entender que existem algumas atividades públicas que atraem determinados perfis psicológicos. Aliás, determinados perfis psicológicos fazem com que o sujeito tenha muito mais sucesso por ter esse perfil. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. A vaidade está muito ligada ao narcisismo, né? O narcisismo, a gente sabe que pessoas narcisistas, elas têm uma capacidade carismática muito forte. E pessoas narcisistas são amadas ou são odiadas. E muitas pessoas conseguem chegar a um patamar na sua vida pública, na sua vida profissional, por causa de um narcisismo. É claro que é um narcisismo bom, que se confunde um pouco com a autoestima, mas existe um narcisismo patológico, que ainda é considerado um transtorno, né, pela Organização Mundial de Saúde. É um transtorno. Tem pessoas que ficam furiosas porque ele não foi mencionado publicamente em um lugar público que tinha 1000 pessoas e ninguém falou que ele estava lá. Sim. O narcisista, muito vaidoso, fica profundamente, né, chocado, né, frustrado, porque ele não foi visto publicamente. Depois eu queria que o senhor nos ajudasse a entender até que ponto, como é que é o equilíbrio desse narcisismo bom, entre aspas aqui, o narcisismo ruim, até que ponto a gente consegue desenvolver isso aí com equilíbrio, né? Isso é muito importante. É difícil. Muito bem, aqui a nossa ouvinte disse: o que é o pecado da vaidade? Nós estamos discutindo esse tema aqui. A vaidade está nas roupas ou está nas atitudes? Aí nós começamos a roda aqui outra vez, pastor Samuel Mota. Eu entendo que às vezes a gente se preocupa muito com o exterior. O doutor falou, doutor Luciano, querido, falou sobre eu me orgulhar da minha humildade, né? Eu sou tão desprovido de vaidade que aí eu me trajo assim, tão, desculpa o exagero, relaxadamente, e eu me orgulho disso. Olha que coisa. Porque, na verdade, o que conta mesmo para o Senhor Deus, que sonda o nosso coração, não é o exterior. Não estou com isso dizendo que o exterior pode ser de qualquer maneira. Mas não é bom, hein? Não é bom. Quando a pessoa diz que ela não se preocupa com a aparência, exato, não faz bem para o casamento. Alguma coisa está errado. Exatamente. Alguma coisa está errada. Para si mesmo. Isso. Mas o que Deus olha em primeiro lugar é o coração. E do coração, a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Se formoseia o rosto, deve formosear o cabelo e tudo mais, né? Então, na verdade, um coração correto, íntegro diante de Deus, desprovido de vaidade espiritual, desprovido de orgulho, esse é o sentimento que a gente precisa de fato cultivar. Com muito cuidado para não cair nesses extremos, como disse, né? A pessoa andar desleixado, maltrapilho, em nome de uma humildade, não, uma piedade, uma religiosidade. Não é isso que estamos dizendo aqui. Mas que o coração precisa estar íntegro, reto diante de Deus.
Exatamente, o pastor Samuel tocou aí nessa questão e o JR ainda deu uma palhinha falando da questão do casamento, né? E aí vai um alerta para as irmãs, porque às vezes, em nome dessa falsa vaidade, e eu preciso dizer até esse termo, é falso, porque às vezes a pessoa esconde esse orgulho da não vaidade, né? E eu não me arrumo, eu não... né? Não faço uma maquiagem, eu não corto meu cabelo, eu não me depilo, enfim. E aí vai uma série de coisas. Tem ali um relacionamento conjugal que às vezes pode ser afetado por isso. E aí a pessoa depois joga a culpa no inimigo. Ah, porque o inimigo entrou. Mas às vezes a gente não vigia, né? Não faz o dever de casa, não fecha as brechas para ter, volta a dizer, como o pastor falou, equilíbrio. A palavra é equilíbrio. Não é um excesso, né? Uma liberação. Não me preocupo com o exterior nesse ponto de que vale tudo. Não. Mas você precisa ter um equilíbrio para ter um mínimo ali de ser uma pessoa agradável. Acho que a gente tem que estabelecer uma distinção entre uma pessoa vaidosa e uma pessoa elegante. Sim. Uma pessoa saudável. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A gente olha uma pessoa que vai na academia todo dia, aí alguém vai dizer assim, olha lá, vaidoso. Entendeu? O olhar do outro, especialmente de quem não quer ir à academia. O camarada diz, vaidade, isso é vaidade. Isso, vai ficar tudo aqui mesmo, hein? Como se não pudesse ser uma coisa saudável, não pudesse ser uma coisa de elegância. A pessoa se veste bem, ela se veste bem, não quer dizer que ela quer ser a vaidosa ali, ela está sendo só elegante. Sabe, tem certas coisas que a gente precisa estabelecer porque elas parecem um estereótipo. A gente cria o rótulo e diz que a pessoa que usa aquele terno, repetindo a tua fala agora, pastor, aquele terno, ele quer chamar a atenção. Tudo bem, vamos lá que queira, vamos lá que seja esse o objetivo, mas nem todo mundo que usa o terno daquela cor tem o mesmo objetivo daquele cara. Exatamente. É essa composição que precisa, que o que precisamos aqui distinguir é se o problema da vaidade é a cara, é a superfície, é a embalagem ou é o conteúdo? É a atitude do coração, né? Então, JR, essa linha ela é muito tênue, porque a Bíblia diz o seguinte: amarás ao próximo como a ti mesmo, né? É um versículo muito conhecido pela gente. Agora, o narcisismo, ele usa uma roupa, ele tem uma necessidade muito diferente de alguém que tem uma autoestima bacana, bonita. Eu diria que a autoestima é um amor sadio a si mesmo. O narcisismo seria uma paixão desenfreada em direção a si mesmo. É exatamente o oposto. Paixão aí vem de patos, patológico. O amar a si mesmo é essa mulher que vai se vestir melhor, que vai estar bem, que vai fazer o seu cabelo, não primeiro para o marido, mas para si mesmo. Porque você só pode dar alguma coisa para o seu marido se você faz para si também. Você tem que estar bem como mulher. E se você estiver bem como mulher, se cuidando, aí você vai poder estar bem também para o marido, como uma consequência natural daquilo que você é como sujeito. E eu costumo fazer uma seguinte distinção ainda do narcisismo, que é uma patológico, é doença. É um transtorno mesmo. O narcisista só quer fazer um tratamento com o melhor cabeleireiro do país, só quer se tratar com o melhor médico do país, só quer usar as maiores grifes. Ele tem essa necessidade. E ele tem a necessidade de receber toda a glória, né? Ele está. Bem, o narcisista, por excelência, a gente sabe quem é, gente. O vaidoso, por excelência, Satanás é a encarnação, né, da vaidade. Eu subirei, eu serei semelhante, eu. Ou seja, o narcisismo é esse ego exagerado. O problema não é o ego. O ego sou eu. Faz parte, o problema é o egoísmo. Ou seja, porque Narciso vem do mito, né, lá do mito grego, que ele olha no espelho da água, ele fica tão embebecido, embriagado com esse ser lindo que ele vê no espelho da água, que ele se apaixona por si mesmo, mergulha e ele morre. E essa é uma das razões porque muitas estrelas
ou muitos empresários narcisistas, pessoas que a gente vê que se mataram aqui e ali. Por que eles se mataram? Porque eles olharam para o espelho da sua alma, já não via mais a beleza, perdeu a fama, perdeu o poder, perdeu o prestígio. E para um narcisista, nada mais resta senão a morte, quando ele perde essa pseudo-beleza que ele se vê como ele se imagina. E é algo muito comum nos nossos dias. A gente aqui e ali tem pessoas que têm... Acho que nesse tempo de grande exposição, esse é um problema mais que vai se agravando, né? Muita exposição, são muitas imagens. E cada vez que você tem uma imagem e você espera que essa imagem produza o reconhecimento, o aplauso, o like, a curtida. Reforça, né? Vai alimentando esse narciso dentro de todos nós. Eu acho que um dos maiores problemas emocionais nós vamos viver, ou já estamos vivendo, são os youtubers que deixam de ser top. Entendeu? Que começa a despencar porque surgem outros. Esse é um mundo cruel. Eles mudam muito rapidamente de ídolos. Aí, JR, eu acho que o doutor Luciano nos traz aqui para uma reflexão ainda mais profunda desse tema, que tem a ver com o próprio sentido da vida. Para que eu estou aqui neste mundo? Qual é a minha razão de viver? Qual é a minha razão de existir? A gente lembra, por exemplo, do apóstolo Paulo. Jovem prodígio, Saulo ainda, né? Saulo, jovem prodígio, reconhecido, superou a todos da sua idade, está escrito lá na carta aos Gálatas. E tinha carta para prender e levar todo mundo, quer dizer, era um fenômeno da sua época. De repente, aquele Saulo se converte, o perseguidor passa a ser perseguido e tudo se inverte na vida dele. Aquilo que antes fazia sentido, perde o sentido completamente. E aí ele encontra o sentido da sua vida em Jesus, a ponto de dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu ouvinte que está, nos nossos ouvintes que estão nos ouvindo neste momento, eu acho que a grande questão é qual é o sentido da minha vida. Se eu conheço Cristo, se Cristo é o Senhor do meu coração, se Ele está entronizado no meu coração, o sentido da vida é Jesus e nós precisamos colocar nele esse sentido da vida, e aí a vaidade deixa de ser um problema tão acentuado assim, embora a gente continue pecador, né? E lutando contra essas coisas, mas a gente encontra a motivação correta da vida, o sentido correto da vida em Cristo que morreu por nós e nós passamos a viver nele. Boa palavra. Eu queria saber que horas são. São 11 horas e 24 minutos, agora deu 25, então 11 horas e 25 minutos no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Olívia, muito obrigado, sensacional. Olívia sempre muito pontual, sempre muito ajustada com o nosso tempo. Algumas opiniões dos nossos queridos e amados ouvintes, uma delas dizendo assim, olha, Eveline, ela diz, meu corpo é templo do Espírito Santo, se eu não quero morar mal, o Espírito Santo muito menos. É uma boa frase. Sim. É uma boa frase. Diz aqui a nossa querida ouvinte. Outra ouvinte diz o seguinte, tem que se arrumar sim. Amo me arrumar para ir à casa de Deus e para o meu marido. Eu me visto bem, mas com roupas baratas. Esse tipo de ponderação que, eu não gasto muito, né? Mas durante muitos anos existia uma roupa de ver Deus. Era essa uma das expressões que se utilizava. Porque as pessoas compravam as melhores roupas e iam para a igreja com as melhores roupas. Você sabe que eu acho isso bonitinho demais? Quando a pessoa, não, essa roupa aqui eu tô comprando a melhor roupa, eu vou... E para outros isso pode ser uma vaidade. Tá certo? Para uns pode ser o seguinte, olha, eu tô fazendo o meu melhor. Não que Deus precise da nossa roupa, é evidente que não. Mas é uma expressão de adoração, né? Mas tem gente que, por outro lado, levou isso tão a sério que por eu não ter a roupa nova, eu não vou no culto. Não vou, tem gente assim também. Então, tem, assim, é um culto especial, é uma festa na igreja, eu não vou ter uma roupa nova, bonita, então eu não vou. Então aí já vira... Na verdade tem de tudo, porque tem um oposto. Para combater essa outra perspectiva, vai também de qualquer jeito. Eu venho como estou. Eu venho já ainda vai cantando. Infelizmente. Eu venho como estou. Não é isso não, meu querido, não é roupa não, gente, filhão. Aí a gente chega, a palavra, gente, Jesus é muito bonito, né, gente? Porque a gente vê, em Cristo a gente vê bom senso, né? A gente vê beleza na vida, a gente vê bom senso em Cristo. E o bom senso em tudo, né? Justamente a questão da vaidade
E eu costumo brincar com a Marília, minha esposa, né? Porque ela quer se maquiar, só que o médico proibiu ela de se maquiar devido à maquiagem estava entubindo as vias lacrimais, né, dela e tá causando um problema, né? E mesmo assim, né, a mulher sair de casa para ir para a igreja ou para onde for sem se maquiar é uma tragédia, né? Mas aí, quando se maquia, o que acontece? Alergia nas vias lacrimais, né? Então aí eu já acho que começa... Aí vem conjuntivite. Aí alguém vai dizer, olha, tá vendo? É o peso da vaidade. Esse alguém sou eu. Só o senhor para falar isso. Muito bem, minha gente, aqui uma outra ouvinte dizendo, JR, eu fiquei viúva aos 70 anos, agora eu estou me arrumando mais ainda. É boba não, vai eu casar. Minha irmã, vou fazer um cruzeiro. Olha só, hein? Tem que estar bem vestida para que eu não me sinta diminuída. Não é isso, não vem com essa história pra cima de mim, não. Muito bem, minha querida ouvinte, que Deus abençoe, que Deus nos guarde, nos abençoe, nos sustente nesse assunto e em todos os temas que nós temos que tratar. Hoje aqui no nosso debate 93, agora que são 11h28 no Rio de Janeiro, 11h28, Filipinho. Marcela, qual é o próximo tema? Marcelo, tem que estar ligado aí no mistério. Vou botar uma vinhetinha, peraí. Estamos juntos no Debate 93. Agradecendo a quem nos acompanhou no Facebook, né? Marcela Bastos até aqui, vai se despedindo aí, Marcela. Você mesmo aí, ó, bem próximo à câmera, vai lá. Vira pra cá, Lelê. Então, olha, um beijo por vocês nos acompanharem até agora. A gente continua aí em 93.3 FM, no nosso aplicativo que você ouve a gente em qualquer lugar do mundo e a qualquer momento no Spotify, tá? Muito bem. Antes de despedir aí, hoje a MK Masters, uma das empresas do Grupo MK de Comunicação, estará promovendo o encontro online SOS Casamento a partir das 20 horas. É totalmente online, gratuito, basta se inscrever no site. O site é www.soscasamento.mk. soscasamento.mk para você participar. A apresentação de Josiane com seu esposo, o pastor Odilton Ângelo, e o doutor Luciano Vilaça, que é PhD, especialista em casais e família há mais de 30 anos. Parecia mais novo, agora já deu o peso da idade. Marcelo, o pastor Odilton vai cantar? Certamente não, mas o doutor Luciano pode falar disso melhor. Acho que ele canta. Ele não vai cantar porque ele não canta bem, na sua opinião? Você que tá falando, eu não tô falando nada, pastor Odilton é meu amigo, ele prega muito bem. Eu acho que ele deveria cantar. É a Josiane. Eu acho. Mas ele canta, ele adora, né? Ao Senhor. Mas ele encantou no SOS. Ele é sensacional. Super bacana, ele é sensacional. Sensacional. SOScasamento.mk, para participar, você basta se inscrever. Corre lá no site agora, SOScasamento.mk. Você participa hoje à noite, às 8 horas, totalmente online, gratuito. Você só precisa se inscrever. SOScasamento.mk, com a apresentação de Josiane, com seu maridão, cantor e pastor Odilton Ângelo. Cantou pra mim. Na minha opinião, ele canta muito bem. E do doutor Luciano Vilaça, que é PhD, especialista em casais e família. Há mais de 30 anos você participa com a gente. É hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A vendedora Maria Cristina Quirino, Portugal, ela estava com raiva do filho dela, o Denis Henrique Quirino da Silva, que de 16 anos tinha, né? Ele havia saído para trabalhar na tarde do último sábado e até amanhã, do domingo, ele não tinha dado notícia nenhuma. A informação do seu paradeiro veio da pior maneira possível. O hospital telefonou, informando sobre a morte do jovem em um tumulto no baile funk lá de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Mais 8 pessoas morreram na confusão, que começou depois da chegada da PM no local. Ela acredita que essa tenha sido a primeira vez que o filho, que era auxiliar de serviços gerais numa loja de tapetes, tinha ido a esse baile. A Maria Cristina disse que cansou de falar para o Denis deixar de andar com mais companhias. E ela encerrou seu relato emocionado dizendo: eu estou vazia. Ele estava no local errado, na hora errada. É uma história triste do sofrimento de uma mãe com a partida precoce de um filho, uma história também de escolhas e de influências. Mas nós vamos conversar sobre a frase local errado, na hora errada. Do ponto de vista bíblico, é correto afirmar isso? E aí, vamos começar ouvindo o pastor Wesley sobre esse assunto, pastor? Queremos ouvi-lo e saber da sua opinião.
Essa mãe aí é muito triste, compadecida aí na perda de um filho, não poderia ser diferente, mas cabe nós pais, eu vou começar justamente ponderando alguns pontos, acompanhar nossos filhos, né? Porque ela falou assim, eu não sabia nem que meu filho participava desse tipo de evento, né? Eu acredito que deveria ser a primeira vez ela, né, se pronunciando. Hoje, nós pais, temos uma certa dificuldade, devido às nossas atividades, às nossas demandas, de acompanhar nossos filhos. Mas nós temos que se lembrar que os nossos filhos, eles são prioridades na nossa vida. Prioridades na nossa vida. Quantas vezes eu vou no colégio do Filipinho e ele nem sabe que eu estou lá para saber como está o andamento dele, como é que ele está lá, para poder acompanhar os filhos bem de perto, para que uma notícia, uma notícia que vem destruir uma família de forma surpreendente não possa acontecer, conhecendo, JR, os amigos dos nossos filhos, os pais dos amigos dos nossos filhos, né, dos coleguinhas, para a gente poder ter um relacionamento mais sadio. Por que isso? Realmente, você pode até, se ele tivesse em outro lugar, talvez teria uma menor probabilidade de um desastre desse tenha ocorrido na vida dele, né? Por quê? Pastor, por quê? Se você vai para um evento que tem a probabilidade de ter confusão, de gerar confusão, ali a probabilidade de acontecer algo de errado é muito grande, JR. Debatedores. Olha, eu acho que a gente vive assim, dois extremos. Como a gente estava falando há pouco de extremos, eu acho que esse assunto também tem a ver com extremos. Há um tempo atrás, alguns 20 ou 30 anos atrás, o pai mal abraçava o filho, o pai mal beijava um filho. Era aquela rigidez e aquela distância. Talvez alguns dos nossos ouvintes tiveram essa experiência com seu pai, com a sua mãe. Hoje, parece que pai e mãe virou coleguinha do filho, amiguinho e tal, e aí se tornou muito igual, muito comum e perdeu um pouco aquele papel de autoridade. Creio que, à luz da palavra de Deus, nós precisamos, e vou usar a palavra mais uma vez, Eveline, nós precisamos buscar equilíbrio, moderação entre autoridade e amizade com os filhos, entre manter relacionamento íntimo, de abraçar, de beijar, de ser amigo, de ser confidente, mas também de exercer autoridade, de exortar, de disciplinar os filhos. Isso é importantíssimo e urgente nesse tempo. O caso relatado aqui é uma tragédia, né? É lamentável, a gente se solidariza com a dor dessa mãe, a gente sente com ela, sente por ela. Não estamos aqui emitindo nenhum juízo no trato dessa mãe com o filho. Oramos e pedimos que Deus conforte o coração dessa mãe sofredora. Agora, fica uma reflexão para nós, da maneira como estamos educando, disciplinando, impondo limites, ao mesmo tempo conversando e conhecendo a dinâmica dos nossos filhos. O que é que os nossos filhos veem no celular? O que é que os nossos filhos veem na televisão? O que é que os nossos filhos, com quem eles se relacionam nas mídias sociais? O que eles pensam acerca dos assuntos mais variados? E a gente colocar isso na mesa e esse diálogo bem aberto com os nossos filhos, que é o tesouro que nós temos, né? Eu acho super importante essa fala do pastor, que traz um pouco dessa questão da responsabilidade dos pais, né? Mais presentes, participativos nessa educação. A gente vê hoje em dia os pais delegando para outros a sua responsabilidade. Só que eu acho importante também frisar, e vai essa mensagem para muitas mães que podem estar nesse momento aflitas aí, se responsabilizando, né? A gente vê aí um menino de 16 anos. Eu conheço alguns casos de pais presentes, pais que ensinaram o caminho, pais que levaram, pais e simplesmente por escolhas dos filhos não quiseram seguir. Então tem a parte, né, do livre-arbítrio aí, para que a gente também não leve esse peso de eterno, de uma responsabilidade excessiva. Você fez a sua parte, mas ele também vai ter que assumir as consequências das decisões dele. A gente, quando fala de uma criança, é óbvio que a participação é a responsabilidade maior. Mas aqui já era um adolescente que trabalhava, então a mãe podia ter ensinado, pode ter falado, pode ter alertado,
mas o filho fez as escolhas dele, né? A gente, final de semana, eu tive com uma mãe que me procurou para falar sobre isso. Uma menina super ativa na igreja, super envolvida, e ela estava desesperada, porque em 2 meses, por uma amizade, a menina se transformou completamente. Saiu de casa com a roupa do corpo, não dá sinal, não responde aos pais, não quero mais ser crente, não quero mais essa vida. E ela era um exemplo de menina. E ela estava se culpando, né? Tipo, o que eu fiz? O que eu errei? Porque a primeira pergunta dos pais é aonde eu errei? Nem sempre o erro está nos pais. Eles têm livre-arbítrio, eles fazem as escolhas. Então é preciso colocar isso nos seus devidos pontos, senão o pai nunca vai ser suficiente, ele vai levar isso para sempre. E a gente precisa saber que os filhos vão crescendo e tomando suas escolhas. Infelizmente, às vezes erram o caminho. Então, enquanto eu estou lendo aqui, ouvindo um pouco a história dessa mãe, o que me vem à mente é a culpa dessa mãe. Eu queria dar uma palavra para ela, né? É muito comum, diante da morte de um ente querido, mesmo que nós não tenhamos nenhuma responsabilidade na morte, o sentimento de culpa se instalar, né? Culpa por ele ter partido, ou às vezes também até um ódio pelo morto, né? Por que me deixou? Então, essa mãe está vivendo uma dor muito profunda. E uma palavra muito específica que eu queria trazer de volta aqui: mamãe. Eu vejo aqui no seu relato que você cansou de falar com este menino. Você fez o que você podia. Não leve essa culpa, a sua culpa, o seu sentimento de culpa. Deixa eu falar uma coisa para você, mamãe. Olha só, a culpa objetiva é um dado da espiritualidade, é o pecado. O sentimento de culpa é um dado psicológico. Você pode estar sentindo uma culpa dentro de uma perspectiva psicológica. Não leve essa culpa. A culpa objetiva é o pecado que infringimos contra Deus. Você não pecou. Você alertou o seu filho, você cansou de falar com ele. Ele tem a sua responsabilidade. Já eram 16 anos, já tinha uma vida autônoma, ele trabalhava. E eu falo que possivelmente ela deve estar sentindo culpa porque parece que a relação entre eles nesse hiato não estava bem, ela estava com raiva dele por alguma razão. Então, mamãe, deixa essa culpa nos pés da cruz, porque ela é um sentimento. Segundo lugar, mamãe, quando uma mãe perde um filho, é muito comum. Guarda essa frase, se essa mamãe estiver me ouvindo, e você, ouvinte que está me ouvindo. É muito comum a mãe estar viva para o morto e morrer para os filhos que estão vivos. Eu vou repetir. Muitas mães não conseguem mais estar viva para o filho que está ali. Talvez você tenha um outro filho de 15 anos, tenha um de 12 anos, tenha uma de 18 anos, e muitas mães ficam vivas para o morto, só pensando nele, só vivendo ele, e não consegue elaborar o luto. E esquece de dar atenção, carinho, olhar para aqueles filhos que estão vivos. E se você precisar de ajuda, vai conversar com seu pastor. Só em você falar isso vai te fazer bem. Uma irmã que você confia. Prossiga a sua vida. Você fez o que era possível ter feito. Agora, para encerrar aqui a minha fala, respondendo a pergunta, no lugar errado, na hora errada. Como é que a gente vê isso dentro do ponto de vista bíblico? Bem, eu vou falar assim rapidamente aqui. A Bíblia acolhe sempre o paradoxo. O que é paradoxo? O paradoxo é a simultaneidade dos opostos. Isso é uma coisa muito difícil para a nossa cabeça. Como é difícil entender o Pai, o Filho e o Espírito serem o mesmo Deus e pessoas diferentes, né? Então, o paradoxo é aquilo que é e não é ao mesmo tempo. É e não é. Por exemplo, os pais devem ser amigos dos seus filhos? Eu digo que não. O pai não pode ser um amigo do filho porque ele tem que preservar a sua verticalidade, o seu lugar de pai, o seu lugar. Mas o pai também deve ser amigo do seu filho, porque o próprio Deus diz: eu já não somos servos, mas eu vos chamo amigos. Então você vê como é que isso é paradoxal. Então nós temos que ser pai, ou seja, o seu lugar de pai não deve de maneira alguma inibir ou enfraquecer o lugar de amigo, não é isso? Então, voltando aqui a essa pergunta,
Existe essa possibilidade de estarmos no lugar certo, lugar errado, na hora errada? Sim. Por quê? Porque a Bíblia não exclui a responsabilidade humana, né? Ou seja, lembra lá quando Satanás estava tentando Jesus para pular do pináculo do templo? Pula aí. Jesus falou assim, não, eu sou responsável, porque eu sei que se eu pular daqui, vai ser um ato absolutamente irresponsável e inconsequente. Então, gente, olha só, né? Se eu cometer um ato inconsequente, irresponsável, é claro que eu vou ter, obviamente, as consequências desse meu ato. Mas, por outro lado, para além disso, também existe uma soberania divina, né? Que sabe tudo, que está em tudo, que tem absoluta. Então, eu acredito que sim e acredito que não. Eu amarro muito isso daqui, doutor Luciano. Local errado na hora errada é o local onde nós não deveríamos estar e a hora que nós não deveríamos estar. Nesse caso, eu amarro. Sim, nesse caso específico, sim, né? Ele estava no lugar inapropriado, não é isso? Mas eu trago para Jonas. Por que Jonas foi jogado ao mar? Né? É claro que Deus providenciou um grande peixe, né, para engolir Jonas. Mas por que ele foi jogado ao mar? Porque ele estava no lugar errado, na hora errada, desobedecendo uma ordem divina. Sim. Ou seja, ele tinha um trajeto, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, e ele resolveu desobedecer e ir para o lugar que ele não deveria ir. Então ele estava no lugar errado, na hora errada, e foi jogado ao mar. Às vezes nós temos aí coleguinhas, crianças, até na época, quando eu era mais jovem, que falavam que ia dormir na casa de fulana, amiguinhas. Papai, mamãe, eu vou ficar vou dormir lá na casa do J.R. Vargas. E, na verdade, não ia dormir lá coisa nenhuma, ia para um baile, ia sair para outros lugares e papai e mamãe nem sabia. Ou seja, se acontecesse algo lá naquele local, estava no lugar errado, na hora errada, porque deveria estar onde? Na casa do J.R. Vargas, jantando lá aquela lasanha maravilhosa. Lasanha? Sem dúvida. Isso é verdade. É o ponto. Então, mas isso é um lado. Porque é um ponto de vista, né? E o pessoal do World Trade Center, eles estavam trabalhando, eles estavam na hora certa, fazendo a coisa certa. Aí não se aplica. Então, por isso que eu tô falando, nesse caso específico, né? Ele estava na hora errada, no lugar errado. Então, nós estamos aqui repensando a frase. Existe? Sim. E não. É muito complexo. Eu tenho a impressão que até no próprio World Trade Center você pode ter tido ali alguém que estava lá fazendo uma coisa errada. Isso aí. O camarada foi lá para fazer um lobby. Por isso que a gente fala o lugar errado, a hora errada. Quando a gente entende, quando a gente entende esse princípio da agenda de Deus, isso ajuda a gente a lidar com o assunto. Mas esse é um lugar que a gente não tem controle. Não tem. Você pode ter no mesmo baile aí do menino que infelizmente estava ali, foi uma ação truculenta, a justiça está discutindo esse assunto, a imprensa em São Paulo de maneira mais efusiva está tratando esse tema, já virou tema de discursos, enfim, a ação que aconteceu aqui, o baile que aconteceu ali. Paraisópolis é uma comunidade imensa em São Paulo, é uma favela gigantesca lá. Você imagina que tem baile semanalmente, no mínimo, entendeu? Mas nesse dia, nesse baile, dessa maneira, aconteceu assim, assim, assim. Então, quando você vai afunilando, você vai vendo que parece que foi um dia específico disso aí. Então, a gente precisa, sim, buscar em Deus o consolo para a vida. A questão da culpa, eu acho que é muito importante, porque ela é resultado do pecado. Do choque com a nossa imperfeição, de entender assim, eu não tenho condição, mas eu devia ter feito. Então, por exemplo, existem mães que trabalham o dia inteiro, pais que trabalham o dia inteiro, eles chegam em casa mortos de cansado. O cara não deita e dorme, ele dorme e deita. E aí depois que acontece, eu devia ter conversado mais com meu filho, mas ele não teve condições físicas, ele não tinha resistência emocional para isso. Haverá sempre que não, eu podia ter feito um pouco mais. Esses dias aqui, aí mesmo onde o pastor está, um dos nossos queridos debatedores, o pastor Samuel, trouxe uma reflexão sobre o filho pródigo, que se fosse hoje, alguém ia dizer assim, e esse pai, hein? O que esse pai fez para esse menino ir embora? Aí alguém mais atento ao texto ia dizer assim, e a mãe, que nem aparece? Nunca ouvi falar dessa mãe.
Tem certas coisas que a gente quer analisar sempre à luz de quem é o culpado. Em geral, não sou eu. Quando eu analiso o episódio do outro, eu jogo um peso sobre o outro, como se eu estivesse naquele lugar, não seria assim. O que não é necessariamente verdade. É muito duro isso, gente, é muito duro. Agora, eu quero só saber a hora certa, Olívia. Vai pra lá pra falar a hora certa. Sim, pastor. Eu também tô curioso. Tá curioso de saber a hora certa? Eu fiquei meio zonzo assim com a hora. Qual é a hora certa, Olívia? A hora certa é 11h47 no Rio. Muito bem. Olha aí. Obrigado, Olívia. Com certeza, JR, a palavra do Dr. Luciano muito oportuna, de todos os colegas aqui, porque ninguém aqui está querendo lançar peso sobre a mãe. Na minha primeira fala eu disse isso. Oramos a Deus pelo consolo sobre ela e tal. Exatamente. Claro, corretíssimo, essa mãe, ela não tem que ficar procurando culpa, porque senão ela vai definhar. Agora, nós que temos os nossos filhos que não passaram por essa tragédia, nós precisamos aprender nela e tirar lições daqui para frente. Eu acho que é isso que a gente está tentando extrair dessa situação, porque muitas vezes os nossos filhos estão sim no lugar errado. E às vezes a gente cansa de falar. Tem essa frase bem aqui, né? Cansei de falar. Mas às vezes a gente tem que parar de falar e agir. Verdade. Às vezes a gente tem que exercer autoridade, às vezes a gente tem que exercer disciplina. Aí aquilo que o doutor falou, a gente vira amiguinho, vira coleguinha, claro que tem que ser amigo, mas às vezes precisa agir com disciplina, autoridade sobre os nossos filhos para que eles encontrem o caminho correto. Eles namoravam por 3 anos e então a Jillian Hanson foi diagnosticada com câncer de mama, estágio 2. A sua vida virou de cabeça para baixo e para ela parecia um grande fardo ter que ver o Max, seu namorado, sofrendo e dedicando sua vida a ela. Os tratamentos eram duros e a Jillian resolveu terminar com ele. O Max não aceitou os argumentos dela, disse que iria ficar e que não tinha problemas com as dificuldades. Para isso, ele provou da melhor maneira possível. Ele pediu a Jillian em casamento e ela aceitou, em uma cena linda daquela que ia emocionar qualquer pessoa. Depois de 2 anos de tratamento, hoje a Jillian está curada e os dois comemoraram seu casamento no último dia 28 de outubro. Com um lindo vestido de noiva, uma festa de arromba lá em Nova Jersey, eles celebraram 5 anos juntos, compartilhando a vida de casado após terem passado aí por grandes dificuldades. E a gente pergunta, não abandonar, estar junto independente das circunstâncias. Você conhece histórias assim? Aliás, quem são as pessoas que sempre estiveram ao seu lado, independente das circunstâncias da vida? Por outro lado, como perdoar aqueles que nos deixaram pelo caminho? Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E aí, queridos debatedores, ouvindo também os nossos maravilhosos ouvintes, a opinião de cada um deles, quem são essas pessoas especiais que te acompanharam em momentos pesados e difíceis de suas vidas? E a gente que tem um relacionamento conjugal, né? É difícil não lembrar a figura do cônjuge ali, sempre presente. Né? Eu estou lendo essa mensagem aqui, lendo esse depoimento, dessa história dessa menina e lembrando, ontem eu fiz aniversário de casamento, então já veio meu esposo na minha memória, que juntos aí já passamos muitas coisas juntos e Deus tem nos abençoado. Mas assim, respondendo a pergunta, né? Conheço histórias sim de pessoas e é muito bonito quando você vê ali a união acima das circunstâncias, né? O estar junto, o suportar um ao outro, o carregar o fardo um do outro, mesmo que a vida é muito cíclica, né? Então um dia você pode estar muito numa posição de auxiliar e estar ajudando quem está ali precisando, e outro dia essa pessoa está do seu lado, e é importante valorizar isso, né? E às vezes, infelizmente, a gente tem que ter esse olhar assim maduro de saber que nem sempre a pessoa que está ao nosso lado, no caso, nem estou especificamente falando de um cônjuge, mas uma amizade, não vai suportar aquele momento de dificuldade. Eu costumo tentar olhar com um olhar mais piedoso, porque a primeira coisa é assim, era um falso amigo. Nem sempre, ela não tem estrutura emocional para lidar de repente com aquilo que vai trazer de volta alguma fase da vida, alguma experiência negativa, e ela não está preparada para viver aquilo de novo. Então, às vezes, ela prefere se afastar. E tem lutas que eu acredito que a gente precisa passar sozinho, sim,
para que Deus quer trabalhar com a gente, tipo, levar a gente para o deserto e lá a gente ter experiências sozinhos com o Senhor. Então a gente precisa ter essa maturidade para entender quando às vezes o tratar de Deus é especificamente com a gente. E valorizar aqueles que ficam, sim, né? Como Ruth e Noemi, né? Uma voltou, chorou, mas voltou. E a outra disse, não, eu vou com você até o fim. Seja o que acontecer, estou contigo para o que der ou vier. Então, Deus, às vezes, prepara essas pessoas para estar com a gente nesses momentos de dificuldade. E é muito bom que, às vezes, a gente vê o refrigério de Deus por meio de outras pessoas. E esse rapaz, ele estava namorando, né? E uma prova de amor que ele deu, né, nesse momento de enfermidade, não foi apenas namorar, mas foi pedir ela em casamento e eles casarem, né? Então, essa é uma prova de companheirismo, de amor, realmente, no momento mais difícil da vida dela, que é enfrentar essa doença, que o câncer realmente... Eu tive meu pai que, infelizmente, faleceu de câncer, compadece toda a família, todos que estão em volta compadecem, sofrem juntos, e ele resolveu não abandonar o barco, né? Mas sofrer com ela e selar isso daí com casamento, e graças ao bom Deus ela foi curada e eles estão comemorando aí, tenho certeza, e muito, né? Mas nós tratamos de caso também na igreja, ao contrário, doutor Luciano. Infelizmente, a gente trata de caso contrário. O quê? O esposo, quando descobre que a esposa está enferma, com câncer até, acaba abandonando a sua esposa, abandonando e deixando aí, coitada, né? Falo coitada porque a gente se compadece, né? Para os filhos cuidarem, ou até mesmo o pai da esposa, os pais da esposa cuidarem, né? E abandonam o barco. Então, eu tô, na verdade, queridos ouvintes, JR, eu tô vivendo um momento assim, eu cuido de uma paciente, né? Ela descobriu que tem um tumor no cérebro, algo muito doloroso, tem 2 filhinhos, uma menina de 5 anos, o menino tem 6 anos, e é muito doloroso, né? A gente vê toda essa dor dessa família, e é super bacana ver este marido. Eles não são, assim, evangélicos do ponto de vista mais tradicional, mas eles têm uma fé cristã, e é muito bonito ver essa relação, né? É doloroso para mim, eu e minha esposa cuida dos filhos, né? A gente preparando toda a família, a criança, preparando ele, os avós, porque ela realmente está num estado terminal e de fato é muito doloroso, e é bonito ao mesmo tempo a gente ver, né? Esse marido ali a todo instante, a todo momento, desde que a doença foi descoberta, é super bacana. Agora, nesses momentos, por isso que é muito bom a gente cultivar aquilo que a psicologia contemporânea hoje tem chamado de capital social de apoio. Ou seja, ter alguém que você pode estar ali, que está na sua dor, um amigo, alguém da família, né? Graças a Deus, a minha família sempre esteve na minha caminhada, minha esposa. Eu lembro também que essa é uma necessidade humana. Lembra lá Paulo, que está preso em Roma, vivendo uma angústia, ele diz para Timóteo, procura vir-te comigo depressa, porque Demas, tendo me abandonado, amou o presente século, eu estou sozinho, vem cá, amigo. E a gente precisa, né? Por isso que a amizade, cultivar, né? Estar juntos, porque sempre entendendo que não existe nenhum ser humano capaz de satisfazer todas as minhas necessidades. O amigo não tem que ser perfeito para ser o seu melhor amigo. Os meus melhores amigos já erraram muito comigo. Agora, bacana porque dar a ele a chance, né, de errar. É porque eu sei que eles podem estar falando a mesma coisa de mim. Poxa, o Luciano já errou muitas vezes comigo. Então, se eu olhar para o outro, ver que ele é humano e que vai errar, e se eu não esperar a perfeição, eu posso cultivar essas amizades e ter amigos antes do inverno chegar, que foi no caso lá de Paulo. Quero agradecer a participação dos nossos queridos debatedores aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado, pastor Samuel Moulton. Um forte abraço, meu irmão. Obrigado, JR. Obrigado, queridos colegas, ouvintes. Que Deus abençoe muito a sua vida nesse dia. Eveline Ventura, obrigado. Nossa menina da mesa de hoje. Obrigada, JR, demais debatedores. Foi um prazer estar aqui. Quero mandar um beijo especial pro meu marido, né? Fizemos aniversário antes de casamento, pro Alessandro.
E também para minha mãe, meus irmãos e para Josinha, minha amiga que está me ouvindo nesse momento. Pastor Wesley Fontes, obrigado, um abraço, meu irmão. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Que pena que passou tão rápido, né? Tantos temas aqui importantes, mas quando tá bom o negócio passa mais rápido, né? Quero mandar um abraço à minha esposa Marília Carla, a minhas gêmeas Anabela e Isabela, a todos os nossos membros da nossa igreja e um abraço para Xerém, aquele povo abençoado onde eu moro há 40 anos. Doutor Luciano Vilaça, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. Lembrando, hoje às 20 horas no nosso SOS Casamento, você pode ter certeza que você vai aprender bastante, tá bom? Forte e carinhoso abraço para todos vocês que nos ouvem. A inscrição pode ser feita de forma gratuita, totalmente online, hoje, soscasamento.mk, soscasamento.mk, você se inscreve hoje, 8 horas da noite, a partir das 8 horas da noite, com o doutor Luciano, com o pastor Odilton Ângelo e a queridíssima cantora Josiane. Marcela, vamos despedir dos nossos 2 convidados especiais de hoje? Vamos lá. Olívia, muito obrigada por participar hoje com a gente, tá? O prazer é todo meu, muito obrigada. Que Deus te abençoe muito, tá bom, Olívia? Você tem 9 anos, né, Olívia? Chega no microfonezinho. Você já entrou de férias? Sim. Você entrou há muito tempo ou entrou agora recentemente? Recentemente. Recentemente. Ano que vem você estará em que turma? Eu vou estar no 4º ano. 4º ano. E você, a sua classe tem mais ou menos quantos alunos? Mais ou menos? 21, 22. A sala tem assim, mais perto da mesa da professora, tem a parte do meio e tem a parte lá do fundão. Onde que você se assenta? Eu sento assim, mais ou menos no meio. No meio, é um bom lugar. Você senta no meio, mais perto da janela ou mais perto da porta? Eu acho é mais perto da janela. Da janela. Então você gosta de estudar. Fica na escola tranquila, quer ter ali a brisa, a luz externa, não tem pressa para sair por recreio e também não tem pressa se der um probleminha daqueles que acontece de vez em quando, ter que correr lá naquele. Você sabe o que eu tô falando, né? Muito bem. Ô, Olívia, você quer mandar um beijo para alguém, um abraço? Olha pro lado ali. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Sim. Quero mandar também um beijo pra Beth, que tá me ouvindo, que é amiga da minha mãe. Um beijo muito grande. E pro meu pai também. Muito bem, Olívia. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você é sempre muito bem-vinda, tá bom, Olívia? Obrigada. Que Deus te abençoe. Pode dar a hora certa agora para terminar. Vamos lá. São 11h59 no Rio. Muito bem, Olívia, tá de parabéns. Filipinho, veterano, já tá mais acostumado. Hein, Filipinho, beleza, cara? Tá tudo bem com você? Tudo bem. Que Deus te abençoe muito, tá, meu irmão? Obrigada. Passou de ano? Ainda não. Vou pegar os resultados amanhã. Rapaz, fica firme, tá? Fica firme, mantenha firme aí e tal, tá certo, Filipinho? Tá. Vai dar tudo certo. Ano que vem você vai pra qual ano? Qual turma que é? 5º ano. 5º ano? Rapaz, 5º ano, próximo ano já? Filipinho, você tá de brincadeira não, hein? Que Deus te renove, vai ser um ano muito bom, não vai? Vai estudar bastante, ano que vem, né? Tirar sempre notas boas. Eu vou. Vai, né, Filipinho? É isso aí. Você quer pra ganhar presente. Bom, né? É bom, né? Motiva, não motiva? Motiva. A gente estuda, a gente passa de ano, pronto. Aí chega o Natal, ganhamos presentes, muitos. Eu estudo pra passar e ganhar um presente. Pra ganhar presente, né? Nada como a transparência e a sinceridade. É isso que eu tô falando. As crianças são assim. Jesus nos ensinou, nós temos que aprender. Ô, Filipinho, você quer mandar um abraço pra alguém? Pra minha mãe, minha avó, minha X. E minhas irmãs que estão me assistindo lá em casa. Minha mãe, minha avó e minhas irmãs estão me assistindo lá na casa da minha avó. Muito bem, muito bem. Olha, que Deus te abençoe muito. Você é bem-vindo aqui em todas as épocas do ano. Tem 2 épocas que você sabe que você precisa vir. É na época do meu aniversário e na época do seu. Tá certo? Sempre no meu e no seu você tem que estar aqui. Tá. E sempre que você quiser trazer Olívia, fique à vontade, tá bom? A Olívia agora é também uma marca da 93, tá bom, Olívia?
Tem cara que canta os dois juntinhos, não tem não, Marcela? Eu não canto não. Não canta não? A Olivia mais ou menos, eu acho. Mais ou menos eu mais acho. Ou menos. Olivia também não, Olivia. É muita humildade. Eu também faço assim, eu não canto nada, mas eu não canto nada, meu. Obrigado, viu? Olivia, olha, essa dupla é sensacional. Obrigado, Deus abençoe vocês aí ligados na 93 FM. As crianças com a gente aqui, sempre muito bom. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora, até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir. Amém. Vamos orar, minha gente, vamos clamar ao Senhor pela vida dos nossos queridos e amados ouvintes, os temas que nós conversamos hoje no programa. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, e temos que orar sempre mesmo, e orar agradecidos pela bênção de Deus, em nome de Jesus. Pastor Wesley vai orar conosco. Pai bondoso, nós levantamos a nossa voz, o nosso clamor, para te pedir a tua bênção sobre nossos ouvintes, sobre todos aqueles que têm nos acompanhado, sobre esta rádio, Senhor, que tem sido canal de bênção, Senhor, que tem alcançado vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã maravilhosa na tua presença, e que chuvas de bênçãos possam cair sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, bem como dos nossos ouvintes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.